Como vocês podem ver nesta imagem, as universidades têm um papel fundamental, ok? Mas existem instituições governamentais, ou empresas, ou instituições associadas às áreas da saúde que também publicam conhecimento. Obviamente não é única e exclusivamente associado ao conhecimento académico, mas grande parte dele, ou uma parte dele, é associado também àquilo que as próprias organizações desenvolvem. Se nós formos ver a nível da Europa, o Centro Nacional de Pesquisa Científica em França é aquele que mais publica a nível mundial. Mas se formos ver por habitantes, ou seja, o Reino Unido é o país onde mais trabalho na área de investigação as universidades têm vindo a realizar. E aqui vamos olhar então para o nosso continente. E daí eu achar que esta iniciativa na qual eu fui convidado é fundamental para fazer com que, de facto, nós em Angola possamos começar a nos diferenciar naquilo que é a publicação científica. Mas se vocês verificarem nesta imagem, os países que mais se destacam em África é a Nigéria e a África do Sul. Se olharmos aqueles países mais próximos de Angola, temos a Namíbia e o Kinshasa, a Universidade de Kinshasa, onde também tem-se destacado com alguma publicação científica. É óbvio que para nós em Angola é um desafio, nós estamos a dar os primeiros passos na investigação científica e na área da saúde. Eu penso que já alguns investigadores, principalmente da Agostinho Neto, têm vindo a desenvolver alguns trabalhos muito interessantes, principalmente na área da cardiologia, e acho que de facto é o caminho que se deve seguir. Eu coloquei aqui esta imagem que o meu primeiro artigo foi publicado em 2014, mas a cada artigo que publico, a sensação que eu tenho é esta, ou seja, para que nós cheguemos até à meta final, ou seja, temos aqui um conjunto de dificuldades, desde o orientador do trabalho, desde o investigador principal, desde os recursos financeiros, desde depois à própria análise dos dados e depois, por fim, ao processo de revisão, que é um processo muito exigente e muito complexo. Então, todos esses fatores tornam a publicação científica, de facto, muito difícil e muito exigente. Quando nós chegamos ali à meta final, é sem dúvida a sensação do trabalho realizado. Mas aquilo que vos posso dizer é que, de facto, quando nós ambicionamos publicar numa boa revista científica, temos que ter a noção de que as dificuldades serão tremendas. Que tipos de artigos é que nós podemos publicar? Há vários tipos de artigos científicos. Eu trouxe apenas aqueles que acho que faz mais sentido partilhar com vocês. Então temos os artigos de pesquisa original. Estes são os artigos mais comuns. São aqueles que promovem maiores citações. São aqueles que normalmente são caracterizados por uma introdução, pela metodologia, pela apresentação de resultados, discussão e conclusão. E estes artigos são aqueles que catapultam o conhecimento, ou seja, porquê? Porque são aqueles que juntam maiores amostras, maiores bases de dados e que acabam por culminar com uma informação mais concisa e que, obviamente, não deixa de ser menos pertinente. Depois temos os artigos de revisão crítica, ou seja, é um tipo de artigo que tenta conciliar várias revisões bibliográficas e, com base nessa informação, discutir, de certa forma, um resumo dessas revisões bibliográficas. Também temos os artigos de opinião ou perspectiva. Normalmente estes artigos são feitos ou são escritos por investigadores que já têm muita experiência numa determinada área
e na qual eles procuram partilhar um pouco da sua perspectiva, sem que apresentem análises estatísticas, mas que se baseiem sim em artigos anteriores que eles já tenham publicados. Eu diferenciei este aqui porque, de facto, é aquele que se mais utiliza, é aquele que é mais publicado e é aquele que normalmente traz mais citações aos autores. Mais à frente nós vamos falar um pouco sobre o que é isso. Depois temos os artigos de caso, ou estudo de caso. Eu trago este aqui porquê? Porque na área da saúde, na vossa área, é aqueles que são muitas vezes publicados e, por incrível que pareça, são muito facilmente publicados. Porquê? Porque muitas vezes são apresentados dados ou patologias ou casos que são raros e então a sua apresentação torna-se de certa forma fácil de se publicar porque noutros contextos ou noutras partes do mundo onde não surgiram esses casos, os investigadores ou médicos que bebam do conhecimento científico produzido neste tipo de artigos, procura-se manter atualizado. Então, na vossa área, estes tipos de artigos são muito. Artigos? Não, artigos científicos. Então, temos depois os artigos de revisão sistemática ou meta-análise. Este são tipos de artigos que estão associados a revisões bibliográficas, mas na qual é definido um tema específico. E depois temos artigos de divulgação científica, na qual são apresentadas de forma menos complexa determinadas metodologias ou métodos científicos para indivíduos que sejam leigos na área da investigação científica. Assim como os artigos de pesquisa original, os artigos de revisão sistemática também são muito comuns, uma vez que eles alicerçam vários artigos num só, procurando transmitir um conhecimento muito específico. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão antes que eu vá avançando. Sintam-se à vontade, ok? Eu vou continuar então. Então, antes de abordar toda a estrutura de um artigo, é algo que é fundamental, principalmente quem quer dar os primeiros passos na investigação científica. É fundamental haver proficiência no inglês académico. Isto porquê? Porque, obviamente, que nós, quando queremos publicar, as principais revistas internacionais, ou as revistas que são indexadas, elas são em língua inglesa. Infelizmente, são muito poucas as revistas portuguesas ou de língua portuguesa que estejam indexadas. E esta indexação vai diferenciar a qualidade do artigo. Então, eu posso dizer que eu até hoje, todos os artigos que, no âmbito de doutoramento, quando nós queremos ir para a tese de doutoramento, nós temos que publicar sempre em inglês, visto que todas as revistas indexadas escrevem em inglês. Isto faz com que seja mais fácil também haver uma leitura a nível internacional daquilo que é o nosso trabalho. E eu, relativamente àquilo que é a estrutura de um artigo científico, queria partilhar com vocês a estrutura geral do artigo de pesquisa original. Ou seja, como eu vos disse anteriormente, este é o artigo que é mais utilizado, que é aquele que é mais publicado, uma vez que permite uma maior citação do autor e transferência de conhecimento. Então, e qual é a estrutura dele? Normalmente, o artigo original é composto pelo abstract, ou seja, o resumo, pelo conjunto de palavras-chave, depois mais à frente vou tentar diferenciar o que é isto, pela introdução, e não se deixem enganar aqui, a introdução não é única e exclusivamente uma aproximação do tema, mas é uma demonstração de conhecimento por parte dos autores sobre o tema que estão a tentar estudar. Depois passamos para os materiais
e métodos, na qual os autores devem decifrar toda a estrutura metodológica do trabalho, ou seja, mostrar como é que desenvolveram o trabalho, a apresentação dos resultados, a discussão que tem como base o conhecimento que é apresentado inicialmente na introdução, todo o trabalho que é feito a nível dos métodos e a própria discussão daquilo que são os resultados esperados com base na pergunta de investigação e as referências. Então, normalmente, um abstract deve ser constituída no máximo por 250 a 300 palavras, onde de forma muito sucinta os investigadores ou os autores devem apresentar a pergunta de investigação, a metodologia, os objetivos e os resultados alcançados. Isto porque é que é fundamental resumir? Porque grande parte de quem lê os artigos científicos, eu falo como enquanto revisor, aquilo que eu vejo inicialmente é a qualidade do abstract. E grande parte dos revisores, quando considera que o abstract não é apelativo ou que não transmite conhecimento inovador, rejeita imediatamente o artigo. Então é fundamental que os autores tenham a capacidade em colocar em 250 ou 300 palavras um conjunto de informação que demonstra que, de facto, o artigo que estão a apresentar é diferenciador e que apresenta informação nova, que é fundamental. Depois do abstract, temos as keywords, ou as palavras-chave. E porquê que as palavras-chave são importantes? Antes de mais, as palavras-chave não devem constar no título do artigo. As palavras-chave são utilizadas como alvo, ou seja, quando eu quero pesquisar uma determinada patologia, nomeadamente malária, ok? E aquilo que eu escrever na internet, então vai, se eu colocar research malária in Africa, ou seja, pesquisa sobre a malária em África, ele vai-me logo trazer um conjunto de artigos que me vai permitir entender quais são os artigos que falam sobre a malária. Então, aquilo que nós tentamos é colocar palavras-chave que tornem o artigo mais fácil de ser descoberto. Depois temos a introdução. Qual é o objetivo da introdução? Na introdução, os autores devem apresentar, comunicar o conhecimento existente sobre a temática, demonstrar quais são as ideias principais ou quais são os estudos principais que já existem sobre a temática que procuram desenvolver, mas demonstrando falhas. Ou seja, já existe conhecimento, este conhecimento, o principal conhecimento é este, mas atenção, meus senhores, nós temos aqui algo que ainda não foi estudado. Então é esta abordagem que nós devemos ter quando elaboramos a nossa introdução. Quando eu demonstro quais são as falhas ou qual é o conhecimento que ainda não foi abordado, eu apresento desta forma a minha problemática, ou seja, com base naquilo que se sabe e com base naquilo que é expectável dentro da nossa área científica, nós procuramos entender ou descobrir determinadas áreas que ainda não foram estudadas. E este trabalho de introdução não deve fugir das 750 a 900 palavras. Existem revistas que não deixam ultrapassar o limite das 750, no entanto, se vocês procurarem outras revistas, algumas que abrem exceções e é permitido criar mais palavras de acordo com aquilo que é o vosso âmbito de investigação. Materiais e métodos. Quando nós passamos para a fase dos materiais e métodos, aquilo que é fundamental apresentarmos é a estrutura metodológica do meu trabalho. E aqui é fundamental porquê? Porque quando o meu trabalho entra em revisão, e aquilo nós chamamos de revisão de pares,
o revisor vai procurar entender se o grupo de autores respeitou toda a estrutura metodológica de um trabalho de investigação científica. Ou seja, eu tenho que ter a capacidade de demonstrar que respeitei os princípios éticos na investigação, e eu trago estes princípios éticos porque vocês na área da saúde são obrigados, quando publicam, a respeitar os princípios de Helsínquia. E o que é que são os princípios de Helsínquia? É um conjunto de metodologias que eu tenho que salvaguardar quando estudo seres vivos. No vosso caso, qualquer estudo que seja feito, vocês têm que demonstrar que respeitaram todos esses princípios de ética. Então, para além desses princípios de ética, nós devemos caracterizar a nossa amostra, tendo como foco aquilo que é o nosso objetivo. Depois, é fundamental entrarmos, para além da caracterização da amostra, é fundamental entrarmos naquilo que é a caracterização dos meus aspectos metodológicos, ou seja, que variáveis é que eu estou a estudar, de que forma é que eu manipulei as minhas variáveis, porque é que as minhas variáveis, ou o que é que a manipulação das minhas variáveis irá trazer de novo para o meu estudo. E, por fim, a minha análise e apresentação de resultados. Que tipo de apresentação de resultados é que eu faço? E será que os resultados que eu estou a apresentar vão de acordo com aquilo que é expectável? Então, é fundamental, durante a etapa de materiais e métodos, salvaguardarmos esta informação. Dentro da análise estatística, existem várias ferramentas que nos permitem analisar os nossos dados. Eu pessoalmente utilizo bastante o SPSS, o Excel, obviamente, que é a base principal, mas o SPSS é fundamental para que nós possamos fazer a análise estatística daquilo que é análise descritiva ou análise inferencial. Ultimamente, para quem trabalha com dados pesados, ou seja, imaginem que algum de vocês está a recolher dados nos hospitais de Luanda e que tem uma base de dados muito, muito pesada, pode utilizar o Python. No entanto, este tipo de programas já irá exigir da vossa parte algum conhecimento naquilo que é a programação. Eu gostava de saber se vocês têm alguma questão. Se quiserem podem colocar, ok? Ok, ninguém quer colocar, então eu vou proceder, eu vou continuar. Sim, desculpa, professor. Sim, Sim, eu queria alertar aqui ao conjunto de colegas que estão a participar do Masterclass que eh, o método aqui é expor questões ao longo da explanação do professor e não esperar que a explanação termine, porque podem acabar por esquecer aquilo que são as dúvidas que vão surgir ao longo da abordagem do professor quanto ao tema em estudo. Obrigado. ok, obrigado, Lando. Então, como o Lando disse, quem quiser colocar questões, sintam-se à vontade. Ok? Então, relativamente ao tipo de análise, quando nós fazemos a análise estatística, ela pode ser descritiva ou inferencial. Obviamente que a análise inferencial é aquela que é mais desejada, pois é aquela que pode promover maior cruzamento de variáveis, mas principalmente interpretar melhor a informação que vocês pretendem analisar. Mas aquilo que é fundamental vocês entenderem é que quando demonstram, quando estão a escrever o vosso artigo, vocês devem dizer qual é o tipo de análise que estão a fazer e que tipos de testes aplicaram, quer sejam testes descritivos ou testes inferenciais. Muito mais que decifrarmos qual é a análise que nós estamos a fazer, é fundamental entendermos de que forma é que eu vou apresentar os dados. Eu ultimamente tenho utilizado
bastante este tipo de dados, quer dados de expressão ou de caracterização de barras. Porquê? Porque torna a informação muito mais perceptível do ponto de vista da sua interpretação, mas também da sua leitura. É óbvio que vocês têm que garantir que todos os princípios metodológicos e que os pressupostos metodológicos são cumpridos quando assim o fazem. Nos resultados, o que é que eu procuro fazer nos resultados? Este exemplo que eu vos trago aqui, obviamente que é um exemplo muito mais difícil de interpretar que o anterior. Este até foi no meu, penso que foi um artigo que publiquei há 2 anos, mas aquilo que nós pretendemos é de facto apresentar aqueles dados que são fundamentais. Ou seja, eu na apresentação dos resultados eu coloco toda a análise que foi feita, mas quando vou para a sua apresentação, aquilo que eu tento diferenciar é os dados que têm maior implicação nos resultados que eu obtive. Ou seja, para além de apresentar a tabela dos resultados, quando eu escrevo os resultados, eu devo diferenciá-los e mostrar a sua relevância naquilo que é o impacto com base no objetivo que foi inicialmente proposto. E por fim, vamos para a discussão. A discussão, eu aqui gostava de vos alertar que a discussão é muito mais, aliás, não é a apresentação dos resultados alcançados, ou seja, a discussão é o enquadramento dos resultados de acordo com os objetivos de estudo, ou seja, de que forma é que os novos resultados ou que os meus resultados promovem conhecimento que seja aplicável, ok? Porquê? Porque qualquer artigo que vocês queiram fazer, vocês têm que ter em consideração que os revisores, as primeiras coisas que eles vão ver é se de facto os vossos dados são aplicáveis ou se a metodologia pode ser replicável. Então, é fundamental vocês, na discussão, demonstrarem essa capacidade. Discutir as teorias que existem, inicialmente foram apresentadas na vossa introdução, com novas teorias, ou seja, o que é que os vossos resultados trazem de novo, se olharmos para aquilo que eram as teorias iniciais, o que é que os vossos resultados são diferenciadores. E promoverem uma discussão em torno das principais descobertas. Ou seja, eu dou-vos exemplo, no caso de uma metodologia nova, ou seja, porque é que esta metodologia é diferenciada, considerando uma para o mesmo efeito, mas que já existia e que seja eventualmente ultrapassada. Ou seja, o que é que esta nova metodologia traz de novo, quer para a comunidade científica, quer para a população específica que irá beber deste conhecimento. E a apresentação de novos conhecimentos deve ser, obviamente, pertinente, mas muito importante. Ela deve ser replicável. Porque se nós olharmos para, no caso, alguns de vocês, não sei se já concluíram a monografia ou se irão trabalhar para a monografia, aquilo que eu vos posso dizer é que é rara a monografia que eu vejo em que haja conhecimento replicável. Aquilo que se faz é única e exclusivamente descrever uma realidade. E hoje em dia, a comunidade científica ou as revistas internacionais, elas não querem artigos descritivos, não querem informação descritiva, elas querem algo que seja pertinente e inovador. Então, o desafio que eu vos coloco aqui para quem irá trabalhar na sua monografia é procurarem fugir um pouco daquilo que é a caracterização daquilo que acontece, mas sim entenderem quais são os aspectos que podem mudar algum paradigma que vocês considerem importante. Na discussão é fundamental também apresentarmos as limitações de estudo. E isto é muito importante porquê? Porque não há nenhum artigo científico, não há nenhum processo ou projeto de investigação que corra 100% bem. Ok? Então, quando os autores apresentam as suas limitações de estudos, eles estão a dar um alerta. Ou seja, meus senhores,
nós obtivemos estes resultados, ok? Nós produzimos novo conhecimento, nós trazemos aqui uma nova metodologia, mas de facto tivemos algumas dificuldades, existem algumas limitações. A nossa amostra não era representativa, a amostra tinha alguma dificuldade na participação, não conseguimos cumprir os timings que inicialmente nos propusemos e, eventualmente, estas Doutor, limitações podem ter dificuldade. Sim? alguém deixa uma pergunta aqui no chat. Ok. Ok. A pergunta é: o doutor referiu que nas palavras-chave não podem constar palavras que estão incluídas no título de trabalho. Pode dar um exemplo do título? Ok. Ok. Sim, muito bem. Esta questão é muito pertinente. Hoje em dia, nenhuma revista solicita isto, ou seja, não querem que as palavras-chave estejam no título. Eu vou-vos dar aqui um exemplo e depois vamos voltar para aqui. Ok. Ok. Por exemplo, aqui neste exemplo que temos aqui, Cardiorespiratory Fitness and Activity explains the obesity deprivation relationship in children. Ou seja, este estudo é sobre o efeito da atividade física na capacidade cardiorrespiratória em crianças obesas e, como vocês podem ver aqui no Keywords, neste caso, eles até têm algumas palavras-chave que estão no título. Mas aquilo que eu vos posso dizer é que hoje em dia não se solicita que coloquem palavras-chave no título. Porquê? Porque vai aumentar a abrangência da procura. Ou seja, se eu tiver algumas palavras no meu título que não tenho nas palavras-chave, eu vou aumentar o leque de pesquisa e de interação do meu artigo científico. E isso faz com que ele seja mais procurado ou que ele seja mais facilmente encontrado. Ok? Não sei se consegui responder à questão do colega. Lando, posso continuar? Sim, pode continuar. Ou seja, então temos aqui, por fim, as aplicações práticas dos novos conhecimentos. Ou seja, de que forma é que o meu conhecimento prático ele pode ser utilizado ou replicável noutra comunidade científica. Então nós na discussão temos que procurar cumprir todas estas etapas. Por fim, temos as referências. Então, as referências, e eu aqui faço uma parte, é a grande dor de cabeça para quem quer fazer o primeiro artigo científico. Eu posso vos dizer que no meu primeiro manuscrito eu tive mais trabalho em realizar ou colocar as referências científicas do que todo o processo de investigação. E hoje em dia nós temos ferramentas que nos permitem e que nos ajudam neste âmbito. E eu trago-vos aqui uma que para mim, é a melhor, uma vez que ela é free, ou seja, não envolve aqui pagamentos, que é o Mendeley. Então, o Mendeley é fundamental, porquê? Porque quando vocês estão a escrever o texto, no final, quando quiserem lançar todas as referências, ela de forma automática faz a gestão de acordo com o tipo de citação que a revista exige, uma vez que quando vocês publicam ou quando vocês apontam para determinada revista, cada revista tem o seu normativo de referências bibliográficas, e então ele de forma automática vocês podem mudar se querem APA sétima edição, se querem Vancouver, se querem o American Health Society, ou seja, existem centenas de tipos de metodologias de referência que as revistas podem exigir. Então o Mendeley, para além de ser de borla, permite que vocês façam essa manipulação de referências bibliográficas. Qual é o único senão?
O único senão é que vocês têm que ter uma base de dados onde em PDF têm que ter todos os artigos científicos, ou seja, vocês têm que criar essa base de dados e o Mendeley de forma automática ele vai-vos gerir essa base de dados, na qual vocês selecionam diretamente o autor ou o artigo que querem mencionar e ele automaticamente vai através do Word, vai buscar o autor. Então, como eu vos disse, isto é uma plataforma de gestão de referências e que vos permite ajudar na determinação do tipo de referência que querem fazer. Então, eu antes de ir para esta parte aqui das revistas científicas, eu queria-vos perguntar se têm alguma dúvida, se querem colocar alguma questão sobre a estrutura de um artigo científico. Não? Ok, então vamos prosseguir. Vamos falar então sobre as plataformas de publicação de artigos científicos. Eu trago-vos aqui uma que é a principal da minha área, da área do treino desportivo, na área da fisiologia, que é a Sports Medicine. Então, eu quando aponto para uma revista científica, eu tenho que considerar aqui alguns indicadores, nomeadamente o escopo. O que é isto, o escopo da revista científica? O que é que vocês acham que é o escopo da revista científica? Alguém tem uma ideia do que é o escopo da revista científica? Ou seja, eu quero publicar o meu primeiro artigo científico e quero selecionar uma revista. Como é que eu vou selecionar essa revista? O que é que vocês acham? Ou seja, não querem partilhar comigo aquilo que vocês acham. Ok, então eu vou-vos dizer o que é que eu acho. Quando eu olho para o escopo de uma revista científica, eu tenho que olhar para qual é os principais objetivos de publicação daquela revista científica. Ou seja, quais são as áreas científicas na qual aquela revista promove e mais publica. Nomeadamente, se vocês forem cardiologistas, vão apontar para revistas de cardiologia, se forem da área da anestesia, vão apontar mais na área do estudo da dor ou da própria, do processo anestésico. Se forem médicos pediátricos, vão olhar mais para a área da pediatria. Então, as revistas procuram navegar dentro destas áreas. Elas orientam-se com base naquilo que é o seu objetivo core de investigação. Então, eu procuro, ok, sempre qual é o objetivo daquela revista. Então, muito mais do que o objetivo, depois é o fator de impacto. Então, o que é o fator de impacto? Isto é como jogar na primeira divisão ou jogar na Champions. Então, quanto maior for o fator de impacto de uma revista, maior probabilidade terei eu de ser citado quando o meu artigo for publicado. Então, quando eu escolho uma revista, obviamente que eu olho inicialmente para a especialidade daquela revista, mas eu tenho que olhar também para o fator de impacto que essa revista tem. Então, nós procuramos sempre revistas com fator de impacto elevado. Porquê? Porque esse fator de impacto vai-me dizer qual é a probabilidade do meu artigo ser citado e ser explorado no futuro por pessoas da minha área. Aquilo que nós queremos é atingir o maior número de pessoas que estudem a minha temática. Então, existem outras informações que normalmente as revistas trazem, nomeadamente as métricas, quantos dias é que a revista demora a dar a primeira resposta, tendo como base a data de submissão, e informações fundamentais, que é a Submissions Guidelines. O que é isto, a Submissions Guidelines? É o que é que eu tenho que respeitar para submeter o meu artigo. Quer do ponto de vista estrutural, ou seja, qual o tipo de letra, qual a metodologia, qual o espaçamento, ok? Quais os princípios éticos que eu devo respeitar, ok? Tudo que o autor deve saber para quando submete
o artigo, ele tem que reunir essa informação no Submission Guidelines. Pois é aí que irá ter a informação necessária. Porquê? Porque quando eu não respeito estas normas, o artigo, quando ele é submetido, ele é imediatamente rejeitado porque eu nem sequer olhei para o tipo de referência bibliográfica que a revista assim o exige. E agora vou-vos mostrar aqui um pequeno vídeo onde, de forma muito resumida, apresenta qual a estrutura da submissão de um artigo científico, qual é o processo. Ele está em inglês, eu depois irei resumir se alguém tiver dificuldades. Doutor, Sim? sim, antes do vídeo, eu gostaria de saber como é que, ou seja, de que forma é que o artigo é rejeitado? E quando esse artigo é rejeitado, quais são os procedimentos a seguir para que o artigo seja aceitado? Ok. Eu não vi quem é que fez a questão. Foi o Tiani. Lá, Quem é que fez a questão? Islândia, lá, ok, desculpa, Islândia. Muito bem. Então, quando o artigo ele é rejeitado por vários motivos. Um deles pode ser logo aquele primeiro que eu vos disse, que é quando os revisores, aliás, antes de chegar aos revisores, ele chega ao editor, que é isso que eu vos vou mostrar agora. O editor, se ele acha que o artigo não tem qualidade suficiente, ele rejeita imediatamente e o artigo nem sequer entra no processo de revisão. No caso da estrutura do artigo, se os autores nem sequer se preocuparam em ver os Submissions Guidelines ou a estrutura que aquela revista exige que o artigo tenha, o colégio editorial ou o gabinete editorial, que é aquele gabinete que analisa o artigo antes de enviar para o editor, ele vai ver se respeitam aquelas normas ou não. Se eles acharem que o artigo tem muitas falhas metodológicas dentro dessas guidelines, ele é automaticamente rejeitado. Quando ele é rejeitado, ele tem duas possibilidades. Existem duas possibilidades. Ou é rejeitado com a possibilidade dos autores corrigirem e submeterem novamente, ou é rejeitado e nem sequer tem hipótese de submeter novamente o artigo. Ok? Eu dou-vos um exemplo, aquele artigo que eu vos mostrei há pouco, daquelas caracterização das grelhas, foi rejeitado em 15 revistas antes de eu conseguir publicar numa revista, nem estava à espera de conseguir publicar naquela revista. Ou seja, então a exigência, isto demonstra-vos que a exigência do artigo é passada a fino, não durante o processo de revisão, mas muito antes, ou seja, muito antes do processo de revisão, o artigo já é avaliado. Então, Leandro, eu agora vou-vos mostrar aqui um vídeo que, de certa Professor, forma, sim. desculpe interromper mais uma vez, ainda sobre essa mesma questão que o colega fez. Eu gostaria de saber, antes de nós sequer fazermos o nosso artigo, né, nós precisamos primeiro investigar as revistas onde nós queremos que eles sejam publicados e, de acordo a essas revistas, nós vamos seguir os seus parâmetros para que, ao fazer o nosso artigo, elas possam ser aceitas. Muito bem, muito bem, é isso mesmo. Ou seja, imaginem que vocês são estudantes de, eu não quero errar os termos, mas de cirurgia cardiotorácica, ou já são cirurgiões cardiotorácicos, ok? Então, se vocês estiverem a tentar produzir algum conhecimento sobre metodologias específicas de intervenção de uma patologia qualquer a nível da aorta, por exemplo, então vocês vão procurar uma revista que se debruce mais sobre o estudo do coração. Ok? Então, isto porquê? Porque a probabilidade do artigo ser como é que usei dizer? A probabilidade do artigo ser considerado interessante é muito maior quando nós apontamos para uma revista específica da nossa área. E sim, depois de eu escolher a revista, eu vou ser sincero, não escolham só uma revista, escolham uma lista de 10 revistas, eu vou ver qual é a estrutura que aquela revista exige em termos de construção de artigo científico. Não se assustem,
normalmente a estrutura é muito transversal, ou seja, é muito idêntica em grande parte das revistas, mas pode mudar ali um ou outro aspecto, nomeadamente as referências, o tipo de referências, o número de palavras que são colocadas ou no abstract ou na discussão, o número de páginas, okay? O número de tabelas, o número de figuras, ou seja, as revistas podem diferenciar um pouco nisto, mas não fogem muito disso. Não sei se consegui responder à sua questão. Conseguiu sim, professor. Muito obrigada. Nada, ok. Então eu vou-vos mostrar aqui um exemplo, um vídeo que caracteriza todo este processo de submissão. Ou seja, quando eu submeto o meu trabalho para a minha revista, como vocês viram inicialmente, ela vai para um escritório editorial. Eles não têm capacidade de definir se o artigo é bom. Eles vão ver sim se vocês respeitam a estrutura que a revista exige, o tipo de letra, as referências, a ordem das figuras, etc. E só depois de passar por essa primeira avaliação é que vai para o editor em chefe. O editor em chefe, o que é que ele é? É um investigador com maior experiência naquela área, ok? E é ele que vai ver se aquele artigo tem qualidade ou interesse metodológico suficiente para ser enviado para revisão. Ou seja, o editor não é um gabinete, é sim o melhor especialista daquela área, dentro daquela revista, que vai fazer uma primeira avaliação e se considerar que o artigo é válido ou não, ele envia para 2 ou 3 revisores que estejam a trabalhar também nessa área. O que é que acontece muitas vezes? O editor chumba imediatamente o artigo. Okay? O que é bom, okay? Isto permite-nos avançarmos logo para outra revista. É mau é quando o artigo entra em revisão, como já me aconteceu, estar 2 ou 3 meses em revisão e ser rejeitado no final do processo de revisão. Acontece, faz parte do processo, mas a verdade é que ajuda-nos a melhorar o nosso trabalho. E agora, o momento do café, o maestro foi para mim. Vocês não estiveram os meus sonhos, mas podem estar na minha realidade. Muito importante, aquilo que os revisores ou que os editores vejam. Novelty, Priority and Scope. Ou seja, o artigo que eu trago é novo, eu trago novidade. Ou seja, do ponto de vista da novidade, ele coloca-se numa prioridade acima do normal. E qual é o objetivo geral? Ou seja, está dentro do escopo da revista. Então, muito mais do que apresentarmos todos os aspectos metodológicos, nós temos que apontar para isto. Novidade, prioridade e escopo. E não se esqueçam, nós em Angola e em geral em África, nós temos muita pouca publicação científica. Então isto torna quê? Torna que o nosso trabalho realizado em países africanos seja apetecível do ponto de vista da publicação científica, ok? Isto é de facto algo que nós temos que utilizar a nosso favor e que temos que nos desafiar sim a realizar trabalhos com qualidade e que permita ser aceita em revistas internacionais.
Ou seja, os editores tentam avaliar o artigo o mais rapidamente possível. Se ele achar que o artigo não tem qualidade suficiente, ele rejeita imediatamente. Se ele achar que tem alguma qualidade, ele convida dois ou três revisores independentes, ok, na qual eles irão avaliar o vosso artigo. Aqui falam sobre a dificuldade de encontrar revisores, uma vez que, eu posso dizer, o papel de revisor não é um papel, não é pago, não é financiado, então grande parte dos revisores tem outro trabalho, né? Ou são professores, ou são médicos, então têm um trabalho fora do contexto académico e que lhes impede de rever o artigo. Isso faz com que seja muito difícil encontrar revisores à altura para determinados trabalhos. Eu posso dar um exemplo, eu tenho neste momento outro artigo que já está em revisão, já teve respostas, mas já faz no próximo mês um ano, há um ano que está em revisão. Okay? Então isto depende muito do contexto, depende muito da revista e depende muito da especialidade que vocês estão a tentar investigar. O que é que acontece quando o artigo é entregue aos revisores? Imaginem, são convidados dois revisores, um revisor aceita o papel ou considera que o artigo tem qualidade metodológica, mas o outro revisor rejeita o artigo. Normalmente, os editores ou as revistas, quando existe um revisor que rejeita imediatamente o artigo, mas há outro que aceita. Quando há uma rejeição, o artigo, infelizmente, é rejeitado. No entanto, isto depende dos critérios da revista e do editor. Acontece algumas vezes o editor achar que o artigo tem bastante qualidade e, apesar de haver um dos revisores que rejeita, o que é que ele faz? Convida novo grupo de revisores e dá uma nova chance para que o artigo seja revisto. Então, depois do artigo passar o primeiro processo de revisão, aquilo que nós, autores, recebemos é as apreciações, sugestões, correções ou algumas questões que os revisores façam. E então é aí que nós começamos a trabalhar e a modificar o nosso artigo científico. E acreditem que, de facto, eu, com base um pouco na minha experiência, quando eu submeto um artigo e quando ele finalmente é aceito, a qualidade, a evolução do trabalho é incrível, porque de facto os revisores, quando acreditam no documento, eles dão de facto contributos muito bons.
o que é que acontece? O artigo, quando surge a resposta, há quatro tipos de respostas possíveis. Ou seja, revisão, ou seja, os autores têm que rever novamente o artigo com base nas sugestões, nas correções que os revisores fizeram. Pode ser imediatamente aceito. Atenção, isto é muito raro acontecer. Eu não conheço nenhum caso de um artigo que tenha sido aceito imediatamente, sem correções. Pode ser rejeitado, como falei há pouco, artigos que estão em revisão há 3, 4 meses e no final são rejeitados, ou se a revista considerar que o artigo tem alguma qualidade, mas não naquela revista específica, ela pode propor uma transferência daquele artigo para outra revista. Atenção que isto não quer dizer que o artigo vá ser aceito noutra revista, é única e exclusivamente a possibilidade de transferirem dentro de um grupo de revistas esse mesmo manuscrito. Ou seja, então este é o processo de revisão na qual nasce de uma submissão inicial. Então aqui vou-vos mostrar o que é que acontece quando nós submetemos um artigo. Então ele é submetido na plataforma, vocês têm que colocar os documentos todos, colocar as filiações, o nome dos autores, quem são os autores, quais o contributo que cada autor teve, e no final o processo de submissão fica concluído. Então é dado, como vocês podem ver aqui, um código, ok? Que é o código do artigo. Temos aqui o título do artigo e depois temos o current status. O que é o current status? Que é o status, é o status atual, ou seja, como é que está o meu artigo. Neste caso, dou-vos um exemplo de um artigo que está com o editor, ou seja, já passou pela primeira fase, foi entregue então ao editor, que ele irá aceitar ou rejeitar imediatamente, ou irá convidar outros revisores ou um grupo de revisores para reverem o artigo. Que tipos de situações diferentes podem haver? Dou-vos aqui uma de um artigo meu que está neste momento em revisão, que já passou por um conjunto de fases, ou seja, já esteve em preparação, já esteve a validação inicial e já passou pelo editor, ou seja, neste momento está no processo de revisão. Ou seja, o editor considerou que o artigo tinha qualidade suficiente e convidou um grupo de revisores para reverem o documento. Quando nós recebemos as respostas dos revisores, como é que é essas respostas? Então eu vou-vos mostrar aqui algum exemplo. Então, as respostas vêm aqui através de um texto, está tudo em inglês, ok? Vem através de um texto onde são colocadas questões específicas, nomeadamente porque é que utilizou esta metodologia e não utilizou, melhor a frase X, apresenta algumas limitações, porque é que o dado do poder amostral foi feito desta forma. Então, ou seja, vem um conjunto de perguntas e de recomendações por parte dos revisores e na qual nós vamos tentar responder. E o que é que as revistas nos pedem? Pedem que a gente faça um documento com cada uma das questões e a cada questão nós colocamos uma resposta. Ou seja, a verde é a resposta dos autores e em cima está a pergunta. Ok? Então, nós devemos colocar aqui a resposta, mas essa resposta tem que ser transferida para o manuscrito. Ou seja, eu tenho que colocar a uma cor diferenciada as alterações que fiz no meu documento inicial. Para quê? Para facilitar, quando for novamente o artigo para os revisores, para facilitarem a sua revisão, irem imediatamente, para não terem que ler o artigo todo novamente, irem imediatamente para as zonas na qual eles solicitaram alguma contribuição, alguma alteração ou alguma resposta específica. Então, depois dele ser novamente enviado para os revisores com estas respostas todas, o que é que acontece? Acontece uma alteração do estado.
ou seja, o estado do artigo já não está em revisão, fica neste exemplo específico, awaiting academic editor decision, ou seja, está à espera da, da, da resposta do editor, ou seja, os revisores enviaram a sua revisão final e a sua apreciação final e ela está neste momento com o editor, que foi o especialista-chefe que convidou os revisores, então é ele que vai dar a resposta final com base nas revisões e nas correções que houve, quer de parte dos revisores, quer por parte dos autores. Por fim, acontece isto, não é? Que é aquilo que todos nós queremos, quem submete o artigo, é que receber esta mensagem, ou seja, passar todas estas etapas, desde a etapa 1 até a etapa 7, e recebermos esta mensagem dizer que o seu manuscrito foi aceito para publicação. Então é aqui que nós podemos festejar e, obviamente, receber o nosso certificado de publicação ou de aceito. Pronto, isto já falei um pouco do fator de impacto e do índice de citação, não me vou voltar a repetir. E eu, antes de continuar, gostava de vos perguntar se têm alguma questão. Nós já estamos aqui muito perto do fim, por isso deixava-vos aqui a possibilidade de colocarem alguma questão sobre este processo de submissão do artigo. Ok, vou continuar. Então, por fim, porque é que todo este processo... Sim, sim, sim. Sim, doutor, eu gostaria de saber, depois do artigo ser revisado, eles mandam recomendações, questões. Depois desse processo, quando eu submeter novamente, ainda é possível mandarem novamente recomendações ou revisões para fazer? Excelente, excelente questão. Muito boa questão. É assim, infelizmente o processo de revisão não é só um ciclo, ou seja, às vezes há 2 e 3 ciclos. Eu dei-vos o exemplo daquele artigo que eu tenho já na Performance Analysis, ele já faz no dia 21 de outubro um ano que está em revisão e já tive 2 ciclos de revisões. Ou seja, para além das sugestões e das questões iniciais, eu tentei responder da melhor maneira, mas ainda assim, quando os revisores recebem o artigo, eles não ficaram totalmente satisfeitos e colocam novas questões ou colocam ou exigem melhores respostas com base em questões que eles colocaram inicialmente. Pode acontecer ele ser revisto pela segunda e terceira vez e pode acontecer que ele na segunda revisão seja rejeitado. Ok? Epá, isto infelizmente é um processo que acontece e que faz parte pronto, de todo este trabalho que é o projeto de investigação e da investigação científica e da exigência que está alicerçada a isso. Há revistas que são muito rápidas a responder e há outras que são as melhores, normalmente as melhores são aquelas que demoram mais tempo a responder. Então, pode ser, infelizmente, pode acontecer mais que uma revisão e pode acontecer o artigo ser rejeitado numa segunda, terceira revisão. Ok? Não sei se respondi à sua questão. Sim, muito obrigado, doutor. Ok, então eu vou continuar. Então, e agora vou-vos falar um bocadinho porque é que é importante a publicação científica para quem está na área académica, quem é que está na investigação. Existem vários motores de caracterização do investigador. Eu aqui trago-vos o exemplo do ResearchGate, que é uma plataforma que é criada quase de forma automática quando nós começamos a publicar artigos. Então esta plataforma, o que é que ela faz? Ela vai medir a qualidade do investigador. Considerando o quê? Considerando as revistas onde ele publica. Porquê? Porque as revistas têm um índice de interesse de leitura maior que outras. Quantas citações é que o revisor, ou desculpem, que o autor tem e qual
o H-index. O H-index é um rácio que é calculado com base nas publicações e nas citações e dá um valor quantitativo àquele investigador. Isto permite-nos o quê? Permite-nos aferir qual é a evolução da qualidade do trabalho deste investigador. Neste caso, dou-vos um exemplo de publicações por média que foram citadas desde 2016 a 2022 e obviamente que isto ajuda-nos a nós a medirmos qual é o impacto que o meu trabalho enquanto investigador tem do ponto de vista científico ou da comunidade científica da minha área. E isto permite-me o quê também? Isto depois abre portas, sejamos convidados a rever artigos, ou seja, nós depois, quando começamos a publicar, começamos a ser convidados para rever alguns artigos científicos. E aqui é fundamental nós filiarmos as nossas instituições, quer a um hospital, a uma universidade onde eu esteja a dar aulas, para quê? Para que essa instituição seja citada quando um artigo meu for citado. Ou seja, quando... Sim? Sim. Doutor, tem uma questão aí de uma colega. Ok. Depois de ser aceito e aprovado o artigo, será que a revista dá um investimento para continuar a investigação? Por exemplo, em um artigo de estado de estudo de caso. Estefânia, excelente questão. Eu até ia falar disto mais à frente, mas acho que vou abordar já isto. É muito raro as revistas procederem a estes convites específicos para evoluirmos numa determinada área científica e financiando essa área. É muito raro, mas não é impossível. Para ser possível, de facto, tem que ser um investigador fora de série e que dê um contributo enorme à comunidade científica naquela área. O que acontece, sim, é que quando eu publico muito em revistas de qualidade, de elevada qualidade, e me candidato a bolsas específicas de investigação, o principal critério de avaliação é as revistas onde eu publico. Ok? E então, se eu publicar em boas revistas, a probabilidade de eu ganhar uma bolsa de investigação, que de certa forma foi como aconteceu quando ganhei a bolsa da FCT, a probabilidade de ganharmos uma bolsa de investigação é maior do que aqueles que não publicam ou não publicam em revistas tão boas. Agora imagine, Estefânia. A Estefânia é médica, é investigadora, não sei em que hospital, mas imagino que está no hospital do Prenda e existe uma bolsa de investigação do Estado de 2 ou 3 milhões de dólares para estudarmos uma patologia específica. E a Estefânia é a investigadora em Angola que melhor publica sobre aquela patologia a nível de revistas internacionais. Ou seja, se houver um processo de seleção criterioso e transparente, obviamente que a Estefânia será a selecionada. Então, a publicação dos artigos em revistas diferenciadas permite isto. Permite eu aumentar a minha qualidade metodológica e de referência enquanto investigador. Espero ter conseguido responder aqui à Estefânia. E para isso é fundamental o quê? Afiliarmos as nossas instituições. Ok? Então, no meu caso, eu sempre publico um artigo, eu coloco sempre a Universidade da Beira Interior, que é a universidade onde eu estou a fazer o doutoramento, e a Universidade de Jean Piaget de Angola, que é a universidade onde eu sou docente efetivo. E porquê é que isto é importante? É importante porque quando eu publico, isto é bom não apenas para o professor, mas principalmente para a instituição de acolhimento. Porquê? Porque eu, se publico em revistas com fator de impacto elevado e vou ter um maior índice de citação, eu vou acabar por ser convidado para revisões e eu vou aumentar o quê? Vou aumentar a qualidade da minha instituição. Ou seja,
quando falamos muito dos rankings da universidade, aquilo que o principal indicador do ranking de qualidade de uma universidade é a quantidade de vezes que um investigador daquela universidade foi citado num artigo científico. O que é isto ser citado? É alguém que faz outro trabalho de investigação e utiliza o meu artigo anterior como uma referência. Então é este índice de citação que vai promover uma melhoria no ranking das universidades. Por isso é que nós procuramos publicar em revistas indexadas. Porquê? Porque as revistas indexadas têm maior exigência, obrigam uma metodologia mais rigorosa e inovadora, têm maior replicabilidade, produzem maior investimento em estudos experimentais e populacionais, têm um processo de revisão mais criterioso, têm uma maior aplicabilidade científica e, finalmente, promovem uma maior reputação para o investigador e para a sua entidade de acolhimento. Imaginem vocês, não sei se algum de vocês já terminou a licenciatura, mas imaginemos que sim, são professores na universidade e são médicos no hospital específico. Quando vocês publicarem um artigo, vocês podem referenciar a universidade e o hospital como entidade filiadora. Obviamente que aqui podemos trazer alguns benefícios, nomeadamente, eu vou apresentar um trabalho que publiquei, mas a universidade será que me paga pelo menos a dormida, tenho que apanhar um avião, tenho que ter um hotel, então se a universidade quer que eu continue a afiliar-me enquanto investigador, eu vou ter que dar algum contributo financeiro, nem que seja em termos de algumas despesas de mobilidade, ou sim, relativamente à questão da Estefânia de há pouco, pode haver algum financiamento específico para alguma investigação. Mas para isso é fundamental nós publicarmos em revistas indexadas. E o que é isto, revistas indexadas? São revistas que fazem parte de um motor de busca que é os principais motores de busca a nível mundial, nomeadamente o PubMed, o Cielo, o Easy Web of Knowledge e a Scopus. Então, quando eu procuro uma revista, eu devo garantir que a minha revista vai estar indexada a um destes motores de procura. Ok? Não sei se tem alguma dúvida relativamente a isto. Já estamos próximos do fim. Para falar um pouco porque é que a publicação científica é fundamental, eu trago-vos aqui aquilo que influencia, aquilo que é utilizado como fórmula de cálculo dos rankings das universidades. Então, 30% desse rácio é calculado com base na qualidade ou no envolvimento de ensino, ou seja, a qualidade dos professores, qual o rácio de mestres que existe, qual o rácio de doutorados, ok? Mas depois temos cerca de... O restante é tudo associado à investigação. Ou seja, 30% é relativamente à quantidade e qualidade da investigação que existe, os outros 30% é relativamente ao número de citações que ocorrem sobre essas publicações e 7,5% é relativamente à qualidade dos nossos estudantes de mestrado ou de doutoramento que publiquem com alguma frequência. Por fim, temos aqui apenas 2,5%, que é o conhecimento que é transferível para aspectos industriais, nomeadamente na área da saúde, algum fármaco novo que tenha sido descoberto, ou que tenha sido fabricado com base em investigação científica de uma universidade ou de um hospital, ou de um aparelho novo para controle de um processo anestésico, etc. Ok? Então, todo esse trabalho é fundamental que ele culmine nisto, ou seja, na comunicação da investigação. Eu tenho que garantir que eu, quando trabalho
ou desenvolvo algum projeto de investigação, eu vou escolher as melhores revistas e para que elas possam ser citadas e, obviamente, transmitir o meu trabalho com maior replicabilidade. Ok, meus senhores? Por fim, queria terminar só aqui com um pequeno contributo. Vocês que têm bastante interesse nesta área da investigação científica, queria-vos deixar aqui algumas linhas daquilo que eu acho que é fundamental para a criação de uma boa equipa de investigação. Então, há aqui alguns pontos que eu considero fundamental. Primeiro é criar essa equipa, ou seja, alicerçar um grupo de autores com perfis diferentes. E isto normalmente nunca ocorre só dentro de uma universidade, então deve ser fora da universidade. Ou seja, é importante vocês convidarem pessoas que tenham capacidades que sejam diferenciadoras de diferentes universidades ou de diferentes países, ou que, por exemplo, um seja médico, outro seja investigador, outro seja de uma área mais direcionada para a análise estatística. Então é fundamental vocês criarem aqui um grupo uma equipa de elementos que de facto seja diferenciada, mas que ao mesmo tempo tenha uma qualidade acima da média. É fundamental determinar a utilização de uma boa base de dados. Eu este conselho dou sempre para quem está a iniciar o processo de investigação. Vamos olhar para as monografias que são feitas, para a qualidade das monografias. Provavelmente vamos ter ali algumas monografias que podemos utilizar para recolher dados para publicar posteriormente. Determinar em equipa um quadro de referência, ou seja, que referências é que nós vamos utilizar para iniciar o nosso artigo científico, ou seja, o que é que já existe na área, no contexto científico, sobre aquela área que nós queremos estudar, o que é que já existe, quais são os principais autores e quais são os artigos que eles publicaram recentemente. Depois, distribuir tarefas, ou seja, quem é que vai ficar com a concepção metodológica, quem é que vai fazer a análise estatística, quem é que vai fazer a introdução, quem é que vai fazer a discussão, quem é o investigador principal que vai fazer a supervisão e, por fim, a validação, ou seja, todos estes parâmetros devem estar bem diferenciados quando nós iniciamos o projeto de investigação. Por fim, escrever e rever o manuscrito antes da submissão. Ok? E a submissão, já sabem, deve ser específica para uma revista que vá de acordo com aquilo que vocês estão a procurar investigar. Ok, meus senhores? Eu agora deixo-vos aqui cerca de 5 minutos, se quiserem colocar mais alguma questão. Eu agradeço a todos a vossa atenção e agradeço novamente o convite que me foi feito pela equipa do CIECA e do LAND. Muito obrigado, doutor. Para colegas, podem colocar a questão ligando o microfone ou escrever, tanto faz. O professor de qualquer forma vai ver e responder às nossas perguntas. Não sei se há aqui alguma questão aqui não consigo ver as questões. Então, ninguém quer fazer nenhuma questão? Eu tenho uma questão. Eh, Ok. eu quero saber se, de acordo às revistas que eu for procurar para publicar o artigo, será que eu tenho a obrigação também de mudar o idioma do meu artigo? Por exemplo, se a maioria das revistas forem no idioma inglês, será que eu tenho a obrigatoriedade de escrever o meu artigo também em inglês para que de alguma forma seja aprovado pela revista, ou
eu escrevo mesmo na minha língua original e eles é que terão a responsabilidade de traduzir. Muito obrigado pela questão. É uma questão bastante pertinente, Alanis. De facto, quando nós queremos publicar o nosso artigo, nós primeiro temos que escolher a revista, não é? E se nós quisermos numa revista internacional, ela só irá publicar em inglês. Não quer dizer que todas as revistas indexadas só publiquem em inglês. Não, eu sei de algumas revistas brasileiras, não sei ao certo qual o nome, mas eu sei que há algumas revistas brasileiras que são indexadas e que publicam em português. Eles não fazem, imagino que a Alanis tem o seu artigo em português e quer publicar numa revista, por exemplo, na Sports Medicine ou na Cardiology, International Journal of Cardiology, que é uma de topo da vossa área, na área da saúde. Eles não traduzem o artigo na totalidade. O que é que eu aconselho nestes momentos, nestes casos? É vocês terem alguém da equipa dos autores que domine o inglês, que escreva em inglês, mesmo com alguns erros. Existem programas que ajudam, nomeadamente o Grammarly, ajuda a escrever e ele vai corrigindo o inglês. E depois, quando submetem, um dos critérios que os revisores avaliam é a qualidade do inglês. Quando um revisor diz que o artigo necessita de uma revisão profunda do inglês, vocês têm a possibilidade de solicitar, neste caso sim, à revista que faça essa revisão do inglês. Ok? Mas o que é que isto acresce? Acresce despesas. Ok? Então, acresce algum dispêndio financeiro que a revista irá exigir. Ok, nós podemos rever o inglês, mas tem que pagar uma determinada taxa. Ok? Então, mas se a Alanis quiser publicar numa revista indexada em português, eu penso que existem algumas no Brasil que publicam em inglês. Atenção, estamos a falar de revistas indexadas. Nós em Angola também temos a RACS, que publica em português, ok? Temos algumas específicas mais internas de algumas universidades que também podem publicar, mas eu sou um homem do desporto de elite, então eu digo sempre, apontem para cima, ok? Então, se vocês querem publicar para uma revista e serem diferenciados logo no imediato, apontem para uma revista internacional. E não vão sozinhos. Criam uma equipa, criam um grupo, convidem professores que já tinham alguma experiência, digam ao professor, estou a pensar em fazer um artigo científico nesta área, convidem pessoas que trabalhem com análise estatística. Temos aqui o Almirante, eu conheço muito bem aqui o professor Almirante, que é uma máquina na análise estatística. Então, façam equipas, é fundamental trabalhar em equipas na investigação. Procurem, por exemplo, universidades no Brasil, em Portugal, alunos de licenciatura ou de mestrado, também na área da saúde. Façam uma pesquisa, procurem alunos que estejam a trabalhar no mesmo âmbito que vocês e avancem, ok? Mas não tenham medo de escrever em inglês, porque o que custa mesmo é só começar, ok? Acho que estamos Obrigada. De nada, Sim, de nada. doutor, temos uma questão. Sim? Nas mensagens, temos uma questão da colega. Ok. Eu não consigo ver aqui as questões. Bem, vou aqui e vou ler a questão. Ok. Não, estou a ver aqui. Há probabilidades, é esta questão, não é? Sim, é. Ok. Há probabilidades de uma monografia ser bastante interessante e o estudante afiliar-se à universidade e tornar-se um artigo científico? Sim, senhora. Ok? Eu dou-vos um exemplo. Nós já tivemos na nossa área em Ciências do Desporto e Motricidade Humana, estamos a trabalhar, se bem que está um bocadinho parado por culpa minha, está um bocadinho parado, mas houve um estudante que fez um trabalho excelente na sua monografia e nós estamos a trabalhar naquela monografia para publicar. E curiosamente também é na vossa área, visto que é a capacidade respiratória em crianças
e nós estamos a trabalhar nesses dados para que possamos publicar numa revista boa. Ok? Por isso, sim, isto é, quanto melhor for o trabalho de monografia, se houver professores atentos, mas também se não houver professores atentos, deve haver alunos atrevidos. É importante haver alunos atrevidos que também digam aos professores: olha, professor, o que é que acha sobre utilizarmos estes dados para um artigo científico? Então é fundamental criar-se esta ponte entre professores e alunos. Ok, Estefânia, obrigado pela sua questão. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão. Sim, professor. Sim, Elano. Eu preciso de um esclarecimento que eu não entendi muito bem sobre o tratamento das variáveis dentro de um artigo científico. Ok. Que esclarecimento é que quer que eu lhe faça? Como é que nós podemos tratar as variáveis, Ok. Bem, desde o momento da elaboração até a sua execução num trabalho? ok. Lando, obrigado pela questão. Uma questão com um pendor metodológico eh, já bastante maduro. Para já é fundamental entendermos quais são as variáveis que nós queremos utilizar. Não é? Nós sabemos que existem, do ponto de vista de estudo, existem dois tipos de variáveis. Temos variáveis independentes e variáveis dependentes. E depois temos que entender como é que eu vou manipular essas variáveis para definir que tipo de estatística é que eu vou utilizar. Então, se eu quiser só fazer um estudo descritivo, onde a maior parte das monografias, não vos vou mentir, quase todas, 98 ou 99% das monografias que nós temos na universidade são estudos descritivos, mas se eu quiser fazer um estudo um, inferencial, onde eu vou entender aqui associações entre variáveis, eu já vou ter que as manipular de maneira diferente. Ou seja, se eu quero ver qual o impacto de uma determinada variável, imaginem, na área da saúde. Eu vou falar aqui um bocadinho na área da anestesia, porque conheço um bocadinho. Mas eu, se quero ver o efeito de determinado fármaco no contexto da dor, ok? Eu tenho que fazer um estudo experimental e depois fazer uma análise correlacional para ver se aquele fármaco de facto influencia as variáveis que eu quero estudar. Sei lá, tensão arterial, sensibilidade do doente, enfim, N variáveis que vocês saberão melhor que eu. Ok? Então, o tipo de análise estatística que eu vou escolher terá de ir ao encontro das variáveis ou da forma como eu vou manipular as variáveis. Ok, Lando? Não sei se consegui responder. Sim, sim, está bem esclarecido. Muito obrigado, professor. Sabendo que as variáveis independentes, por norma, são as variáveis que eh, não são influenciadas. Ou seja, as variáveis dependentes são aquelas que nós vamos procurar entender que efeito surgiram nela. Sim, Sim, André, quer fazer alguma questão? sim, professor. Força. Bem, um dos critérios, professor, utilizados nos critérios, né, para avaliação de um trabalho científico, de um artigo científico, é a originalidade. Muito bem. Sim, primeiro eu gostaria de entender, com as palavras do senhor professor, como é que a originalidade é aplicada na avaliação de um determinado trabalho científico. Ok, muito bem. Grande questão, André. Muito bem, sim, senhora. Fico muito contente por esta questão, porque de facto a originalidade e a novidade é o principal aspecto que os editores olham. Ou seja, imaginem que vocês querem saber qual o tratamento para a malária. Okay? Antes de mais, peço desculpas, eu como não sou da área da saúde, os meus exemplos nunca vão ser os melhores. Mas imaginem que vocês querem ver qual um determinado protocolo, de acordo com o prognóstico, ou diagnóstico, desculpem, qual o melhor protocolo de intervenção para o tratamento da malária. E já existem
3.000 artigos que falam sobre um determinado protocolo. Ou seja, e que está farto de caracterizar que aquele protocolo é bom, etc. Mas eu, enquanto investigador, acho que aquele protocolo é dispendioso e provavelmente pode estar ultrapassado. Então eu vou ter que procurar um novo protocolo, arriscar, enquanto investigador, testar um novo protocolo e apresentá-lo. Ou seja, fazer um estudo experimental e ver se de facto aquele protocolo tem uma intervenção favorável ou positiva no tratamento da malária e depois publicar todo esse processo numa determinada revista. O que é que a revista vai fazer? E o que é que o André, na sua introdução, tem que dizer? Tem que dizer que já há muitos estudos no tratamento da malária, no entanto, nenhum deles abordou este ponto que nós consideramos pertinentes. Então, os revisores ou os editores, quando estiverem a ler o seu trabalho, eles vão ver, epá, atenção, que este estudo tem uma abordagem diferente. Então é este tipo de abordagens diferenciadas que vai diferenciar a novidade, a originalidade do meu trabalho de investigação. Ok, André? Então é isto que nós procuramos promover quando fazemos um determinado trabalho científico. É trazer algo novo. Agora imaginem que eu vou fazer exatamente a mesma metodologia, a mesma amostra, a mesma abordagem que dezenas ou centenas de autores estão a publicar. A revista vai dizer, como já me disseram algumas, ok, o trabalho é interessante, tem uma metodologia certa, mas não traz nada de novo para a comunidade científica nesta área. O artigo acabou por ser aceito, mas numa revista que se debruçava mais sobre aquele tema. Okay? Então existe aqui um jogo, André, existe um jogo entre aquilo que a revista mais procura publicar para os seus leitores, mas também sobre a originalidade do meu trabalho. Quanto mais original, quanto maior for a sua qualidade metodológica, maior a probabilidade de eu publicar em todas as revistas que eu queira. Ok? Obrigado pela revista, André. Muito, pela questão, André. Muito pertinente. Agradeço eu pelo esclarecimento, professor. Ok. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão. O Sieca, não queres fazer nenhuma questão? Professor, eu só tenho uma pequena dúvida, que Diga, agora diga. me lembrei. Será que, no caso de uma redação em português, será que nós podemos confiar, por exemplo, no Google Tradutor para nós passarmos um artigo de português para inglês ou temos que procurar um especialista em inglês? Boa, Sieca, ok, boa. Sieca, é muito importante tocar neste assunto porque, de facto, às vezes ocorre o erro de se tentar escrever um artigo utilizando essa metodologia. O Google Tradutor é ótimo, imaginem, mas para o contrário, para vocês traduzirem do inglês para o português. Ou seja, para vocês reunirem informação e para entenderem. Agora, para escrever em inglês, não. Eu sei que muitos alunos fazem isso nas monografias, para colocarem o abstract, mas também ninguém vai olhar para o abstract em inglês, por isso não há problema nenhum, podem continuar a fazer. Agora, para uma revista científica, não. O Google Tradutor não é suficiente. Aquilo que eu aconselho, vocês ainda são todos muito jovens, ainda estão na fase da conclusão do curso. Se vocês mais à frente quiserem escrever um artigo científico, aquilo que eu vos aconselho é vocês ingressarem num curso em inglês, ok? Ou online, ou presencial, aos poucos, ingressarem em cursos de inglês e, obviamente, lerem em inglês, tentarem escrever em inglês, ouvir muito em inglês, porque eu vou-vos dizer, eu aprendi inglês não foi em nenhum curso. Eu aprendi inglês porque fui obrigado a aprender inglês. Trabalhei no estrangeiro, lia muito em inglês, comecei a escrever em inglês, tive que dar aulas em inglês. Então foi um pouco assim, fui forçado a aprender inglês. E obviamente que o meu primeiro artigo em inglês tinha muitos erros e agora já sinto que escrevo com qualidade académica suficiente. Ok? Por isso, o maior desafio que vocês têm, acho que sim,
não fujam do inglês, aproximem-se do inglês. Ok, Seca? Obrigado, professor. E, professor, então também uma outra pergunta. Será que qualquer pessoa que quer ingressar na pesquisa tem que ter uma conta na Oxid? Ok, boa questão. Pô, andas muito atento, sim, senhor. Ahm, quem quer ser divulgado, quem quer ser rapidamente associado, por exemplo, eu publico um artigo, eu neste momento já não tenho que me chatear porque automaticamente a revista coloca o meu artigo nas plataformas todas porque eu tenho o Arcid. Então isto facilita bastante a cabeça do investigador, ou seja, não tenho que estar preocupado se o meu artigo vai entrar no meu currículo ou em todas as plataformas de busca científica, porque eu tenho o código ORCID e a própria revista, ela automaticamente, com base no meu código, ela coloca o meu trabalho nessas plataformas. Então não és obrigado, não existe essa obrigatoriedade, mas é tipo, é importante, que é para estarmos dentro do jogo, por assim dizer. Não existe essa obrigatoriedade, mas de facto é importante terem o código ORCID. Obrigado, professor. Então, mais alguma questão? Se não tiverem mais questão, Sieca e Lando, eu não sei se querem dizer mais alguma coisa, mas eu dava por encerrado pelo menos a minha participação. Bem, por mim, vou perguntar de novo aos colegas, como estou na moderação, serei o último a falar. Caso os colegas não tenham mais nenhuma questão, nós podemos dar mais 1 a 2 minutos, só para aguardar se alguém tem mais uma questão. E até às 20h18, podemos dar as últimas considerações e dar por encerrado a reunião. Uh, Lando, tem uma pequena inquietação que surgiu agora. Sim, sim, pode falar, Marquinhos. Uh, o, o Seca colocou aqui uma questão sobre o ORCID. Eu gostaria de saber por parte do professor se para publicar um artigo científico necessariamente eu tenho de ter o ORCID e se o ORCID também vem para dar um maior reconhecimento a este trabalho científico. Boa, André. Estás a matar com as tuas perguntas. Boa questão. Não, tu para publicares um artigo não precisas ter o código ORCID. As revistas, elas pedem o código, mas se não tiver, não faz mal. E elas pedem para quê? Para que, de facto, depois o investigador seja logo associado às diferentes plataformas quando o artigo é publicado. Ou seja, tu dás o teu código ORCID e o investigador tem o seu artigo logo publicado em todas as plataformas através do código de ORCID. Atenção, não são as plataformas das revistas indexadas, porque isso vai automaticamente com ou sem código ORCID. O código ORCID é bom para quê? Para que eu, enquanto investigador, tenha o meu currículo sempre atualizado. Porquê? Porque se eu me candidato a uma universidade, a um hospital, nós, infelizmente, em Angola ainda não temos muito este hábito, mas vai começar a acontecer porque o próprio Ministério do Ensino Superior, nos critérios de avaliação das universidades, ele já pergunta quem são os professores que têm código ORCID. Mas a tendência é, quando um professor se candidata a uma determinada vaga, ou um investigador, ele dá o seu código ORCID e, através do código ORCID, as instituições que avaliam o seu currículo têm acesso a toda a sua informação. Ok? Então, o código ORCID é fundamental para isto. Por exemplo, o meu artigo, tive um artigo publicado há 2 semanas e eu não tive que atualizar o meu currículo, porque automaticamente a revista submeteu o meu artigo dentro dentro do meu currículo de artigos publicados. Ok? Deu para perceber, professor. Obrigado. Ok, de nada. Mais alguma questão?
Ok, o SECA colocou em baixo o link do ORCID, que é para vocês, se quiserem, já começarem a fazer o vosso registro e terem um código de investigador ou um código de ORCID. Então, mais alguma questão? Eu antes de passar a bola ao Lando, ok? Quero agradecer novamente o convite. Acho que é muito importante este tipo de atividades, não só no contexto da investigação científica, principalmente na saúde em Angola. É importante haver pessoas e profissionais como vocês, ambiciosos em publicar e em recolher mais informação, ok? Porque é isso que nos vai ajudar a crescer e a produzir conhecimento, não só internacional, mas também o conhecimento interno. Por fim, felicitar as pessoas que me fizeram as questões, porque foram questões bastante pertinentes, ok? São questões de alguém, de pessoas que de facto estiveram atentas. É bom saber que não estive a dar aqui uma seca a todos, mas senti que as questões foram bastante pertinentes e, e demonstra alguma capacidade de alunos em darem já os primeiros passos na investigação, ok? Por isso, parabéns e obrigado pela oportunidade que todos me deram, ok?